Bora escolher container hoje? Bom, pessoal, algumas coisas que a gente tem que ficar muito atento para comprar, escolher um container é como tá a lataria, muitas coisas. Mas uma coisa que eu vou dar de dica pra vocês que eu acho bem interessante, na verdade, que vocês não sabem, existem marcas de container. E assim, se vocês olharem, a gente tem NKU, a gente tem Marvels, a gente tem MSKU, a gente tem PONU, e você pode perceber que eles são de cores diferentes, tá? Mas isso não é regra, tá? Eles podem intervir as cores. Porém, a lataria, dependendo do tipo da marca, é muito melhor. Por exemplo, a gente sempre prioriza os NKU, que são latarias muito melhores do que os Marvels, que é o MSKU. Elas são mais, vamos dizer assim, elas podem ter mais problemas. Então esse é um dos detalhes. Fora longarina, tem outros detalhes muito interessantes. Então a gente vem até o pátio mesmo em Santos, né? Quando o cliente é do estado de São Paulo, que é onde a gente pega container. Porém, se a gente for pegar um cliente, por exemplo, de Florianópolis, a gente desce pro Porto de Itajaí, porque o frete não compensa. Isso também é um grande detalhe. E os containers, dependendo do porto, também variam de valores, o que também é bem interessante. E se ele for reefer ou se ele for dry, também variam, né? Vamos lá, aqui é um container refrigerado. Normalmente, quando a gente utiliza o container refrigerado, a gente não reutiliza o motor, não vale a pena, por inúmeros fatores, né? Que eu poderia fazer uma lista, mas vocês provavelmente não vão conseguir seguir todas elas. E também alturas de container. Então, você pega um container dry HC, são containers mais altos, que são para construção civil. Eles são com 2,90 externamente. Os convencionais, eles são com 2,70, o que é muito ruim, porque fica um teto muito rebaixadinho. Enfim, alguma das características que vocês podem ver. Então, assim, é um processo minucioso, o escritório faz questão de fazer isso, e para você que vai construir em container, fique muito atento a todos esses detalhes e muitos outros, obviamente. Bom, pessoal, vou dar uma atualizada assim, vou colocar alguns detalhes assim pra vocês. Por exemplo, normalmente com quem a gente pega container, que é um parceiro nosso já, a gente escolhe o container, ele pode ser cortado já. É legal já enviar a obra cortada, reestruturada, porque aí a gente só vai fazer o acabamento na obra, que é a parte mais chata, mas é uma parte detalhada. Por exemplo, se eu for cortar ele aqui, ele vai fazer cortado em chaparia, corte a disco, aliás, desculpa. Quando ele vai para São Carlos, ele faz um corte a plasma. Então ele porque assim, vamos pensar, ele é uma estrutura autoportante. Se eu tirar um pedaço dela, ela pode flambar. Se ela flamba, ela não volta, se acabou com o seu container. Então você tem que cravar ela, estruturar ela para poder fazer o corte, principalmente cortes, por exemplo, de ponta a ponta. Outro detalhe, por exemplo, que é muito sutil, que a maioria de vocês não sabem, é que, por exemplo, a longarina, que é a estrutura, vamos dizer que é a viga do container. Tem algumas que são de chapa e tem algumas que são tubulares. A chapa é muito ruim para construção porque eu não consigo dar cortes tão profundos, porque eu tenho que reestruturar ela demais, é um gasto muito alto. E eu também posso embarrigar para baixo, no caso, né? Então o teto vai ficar com uma curvatura. Então, assim, são detalhes muito característicos e entre outros, né, que fazem muita diferença em acabamento de container, qualidade de container e depois, obviamente, qualidade de obra. Bom, gente, e a gente veio pra quê pra Santos aqui, né? Uma que é a rotina do escritório, a gente vem algumas vezes, né, por mês aqui buscar alguns containers. Mas o que a gente veio? A gente vai escolher 4 containers para uma construção que vai acontecer em Jundiaí. A gente vai mostrar todo o processo, porque o cliente, a gente, além de fazer o projeto, a gente tá tocando a obra. Então a gente escolheu esses dois,
que são um NKU, estão muito em bom estado, e escolhemos mais outros 2. E o processo deles vocês vão ver ao longo dos vídeos, dos nossos stories. Não se esqueçam e se inscrevam no canal, dá um like nesse vídeo. Vai ter muito processo legal, vai ter muito projeto diferente, mas como vocês amam os nossos containers e a gente, consequentemente, também ama, a gente vai mostrar detalhe por detalhe pra vocês aqui.